E aí galera, beleza? As pontes estão entre as mais notáveis proezas da engenharia na história, e em casos excepcionais, elas falharam de maneira inesperada e catastrófica devido a deficiências estruturais, condições climáticas ou excesso de peso. Se a engenharia é o seu interesse, então junte-se a mim para conhecer as 10 pontes que caíram de forma aterrorizante. Número 1. Queda de ponte ferroviária. O desastre de Tangiwai ocorreu em 24 de dezembro de 1951, quando uma ponte ferroviária desabou no rio Vangael, causando a queda de um trem expresso que fazia a viagem de Wellington a Auckland, em Tangiwai, no centro da ilha norte da Nova Zelândia. A locomotiva e os primeiros 6 vagões caíram no rio, causado pelo colapso de uma barragem piroclástica que interrompeu a rota da água nas proximidades do lago cráter do Monte Ruapeal, criando um grande lago no rio Angael, que destruiu um dos pilares da ponte apenas alguns minutos antes do trem atingi-lo. O maquinista do trem foi alertado por um motociclista próximo, mas infelizmente não conseguiu parar a tempo. O desastre ainda é o pior acidente ferroviário da história da Nova Zelândia. Número 2. A ponte suspensa de Morbi. Acidentes em infraestruturas antigas e mal mantidas são comuns na Índia. E o que aconteceu com a ponte na localidade de Gujarat, no sul da Índia, mostrou as deficiências que existem em muitas dessas infraestruturas do país, principalmente quando esta ponte estava sendo reinaugurada apenas 4 dias antes. A ponte suspensa de Morbi havia passado por uma série de reformas abrangentes para poder permanecer ativa por mais alguns anos, sempre seguindo e, de acordo com as primeiras investigações, o principal problema foi a capacidade excedida. Cerca de 500 pessoas estavam atravessando a ponte quando sua capacidade era de 125. No entanto, alguns olham para as autoridades. A urgência de coincidir a inauguração da obra concluída com as festividades do Novo Ano em Gujarati fez com que todos os protocolos mínimos de segurança não fossem cumpridos e nenhum certificado de segurança havia sido emitido. Número 3. A ponte pedestre de Miami. No papel, presumia-se que a ponte de 12 metros de largura, localizada no campus da Universidade Internacional da Flórida em Miami, fosse uma proeza completa de engenharia. Foi projetada para resistir a um furacão de categoria 5. Sua durabilidade superaria os 100 anos e seria a primeira ponte do mundo a ser construída completamente com concreto autolimpante, que, quando exposto ao sol, captura as partículas poluentes do ar e limpa suas próprias superfícies de concreto. A ponte foi instalada em poucas horas, e a seção principal foi construída perto do local onde seria para evitar interrupção do tráfego. Em seguida, foi transferida com um sistema de transporte modular autopropelido, sendo a maior ponte para pedestres da história dos Estados Unidos que foi movida assim. No entanto, em 15 de março de 2018, essa mole de concreto caiu no pavimento. Paralisou o tráfego de veículos da movimentada via de Miami, abalou a cidade e grande parte do país. Diante da persistente pergunta sobre o que aconteceu, meses depois concluiu-se que a empresa de projeto Bridge Group subestimou a carga da ponte e superestimou sua capacidade de resistência. Número 4. Ponte suspensa de Great Yarmouth. Em 1827, uma lei foi aprovada no parlamento para construir uma ponte sobre o rio Bury em Great Yarmouth, que proporcionaria acesso mais fácil da cidade para os pântanos, os jardins de prazer de Vauxhall. Em 23 de abril de 1829, essa ponte foi aberta ao público, enquanto o caminho de Yarmouth para Yale foi construído na ponte em 1832. Mas isso não estava planejado, e a ponte foi alargada pendurando o aço nas laterais da plataforma para proporcionar largura suficiente para a passagem de 2 carruagens. Assim, em maio de 1845, como parte da promoção de um circo, um palhaço estava programado para navegar pelo rio Bury em uma banheira de lavar puxada por 4 gansos. Várias milhares de pessoas viram o palhaço das margens do rio, e outras 300 na estrutura de aço sul da ponte, que começou a falhar. O lado sul da plataforma desabou no rio, e a maioria da multidão foi lançada na água. Número 5. O Rio Douro engole uma ponte. Em 4 de março de 2001, uma ponte centenária que ligava as cidades portuguesas de Entre os Rios e Castelo de Paiva desabou,
com um carro e 2 veículos submersos no abismo, diretamente nas águas gélidas do Rio Douro. A pressão da água, que aumentou devido às chuvas torrenciais, destruiu a ponte, localizada a apenas 50 quilômetros do porto, em Portugal. 5 anos depois, em 2006, este caso foi levado à justiça, pois foi determinado que a extração de materiais e areias que ajudavam a sustentar os pilares também contribuiu para a queda dessa ponte centenária. Até hoje, em vez da infraestrutura, existem 2 novas pontes e um memorial que representa o Anjo de Portugal, 22 anos depois. Esta é uma história que ainda é lembrada não apenas na região, mas também em todo o país. Número 6. Queda da ponte em Montana. Uma ponte sobre o rio Yellowstone, em Montana, desabou em 24 de junho deste ano, e vários vagões de um trem de carga transportando substâncias perigosas, incluindo asfalto e enxofre derretido, caíram na água. As autoridades fecharam os tanques de água potável rio abaixo enquanto avaliavam a situação, embora não houvesse perigo imediato para as equipes que trabalhavam no local, e as substâncias perigosas se diluíram na água do rio que estava aumentando. Os trabalhadores do trem estavam seguros, e a queda da ponte não causou vítimas, felizmente. Até o momento, as causas que levaram ao colapso da ponte não foram esclarecidas. Sabe-se apenas que o rio estava crescendo devido às recentes chuvas intensas, mas não se sabe se isso contribuiu para sua queda ou se houve desgaste ou oxidação nos componentes da ponte, bem como registros de manutenção, reparos e inspeções recentes. Número 7. Sky Bridge Popocatépetl. As pontes suspensas são uma atração imperdível, e a Sky Bridge Popocatépetl é a maior ponte suspensa de cristal na América Latina, suspensa sobre o corredor Aticajoto, na área de Angelópolis, conectando os hotéis La Quinta e Vinho. Mas em julho de 2022, ventos fortes destruíram essa ponte de vidro. Felizmente, ninguém estava sobre ela quando o incidente ocorreu, devido ao mau tempo. Mas as imagens transmitidas nas redes sociais mostram o momento em que a ponte foi sacudida por rajadas de vento intensas, até que ficou inutilizável. O vidro caiu no chão, quebrando em pedaços contra o asfalto, enquanto uma parte da estrutura metálica se soltou das barras que a sustentavam. Ela media 148 metros de comprimento e estava suspensa a 61 metros de altura. Sua plataforma de vidro estava iluminada com luzes LED. Número 8. Pela segunda vez em 14 meses. Uma ponte de concreto de 4 faixas que estava sendo construída sobre o rio Ganges, no distrito de Bhagalpur, no estado oriental de Bihar, Índia, desabou pela segunda vez em pouco mais de um ano, levantando dúvidas sobre a qualidade da construção. A construção estava programada para ser concluída em 2019, mas enfrentou vários atrasos, incluindo o colapso anterior em abril de 2022, devido a ventos fortes e chuvas após uma tempestade que varreu a área. As imagens mostraram uma seção da ponte de 3 km parcialmente submersa na água, com apenas alguns pilares e cabos conectados que sobressaíam para indicar onde aquela parte da estrutura estava anteriormente. Após precipitar dramaticamente no rio, enviando uma coluna de detritos e poeira aos céus, ondas se propagaram pelo rio sagrado. Número 9. Queda acidental da ponte suspensa. A ponte Tretten, localizada no centro da Noruega, construída em madeira e aço, com quase 150 metros de comprimento e 10 metros de largura, desabou. Um carro foi lançado na água do rio norueguês, e um caminhão ficou em uma posição quase vertical em uma seção que se erguia a um ângulo acentuado fora da água. Isso aconteceu apenas 10 anos após a inauguração, e os motoristas sobreviveram de alguma forma ao colapso catastrófico. A ponte de madeira e aço quebrou nas 2 extremidades, e seus amplos painéis se soltaram das colunas de concreto a que estavam presos. Toda a seção central da ponte desabou no rio, e os 2 veículos escaparam por sorte nas 2 extremidades. Diante dessa situação, a Federação Norueguesa de Automóveis informou que a ponte foi revisada pela última vez em 2021. Longe de fornecer uma resposta que justificasse o ocorrido, isso gerou preocupações sobre a segurança dessas pontes. Número 10. Falha estrutural. A linha 12 do metrô da Cidade do México desabou na noite de 3 de maio de 2021. Uma seção elevada desabou sob o trem 19,
carregado com trabalhadores que retornavam para casa após o dia de trabalho. O trem com passageiros ficou preso em forma de um B curto. As imagens do colapso da ponte, que caiu em cima de veículos que circulavam pela rua, chocaram o país. Foi um dos maiores eventos lembrados na capital desde o terremoto de 19 de setembro de 2017. Inicialmente, as autoridades apontaram que o colapso entre as estações de Olivos e Tezonco ocorreu devido a falhas na construção e no projeto da linha. No entanto, uma investigação independente encomendada por um grupo de vítimas e apresentada em abril de 2022 também acrescentou deficiências na manutenção como motivo para o colapso. A perícia preliminar revelou que faltavam pinos nas vigas da ponte desabada, havia soldas incompletas e diferentes tipos de cimento. Além disso, algumas das obras não coincidiam com o plano de design original. E você? O que acha desses eventos? Você acha que eles poderiam ter sido evitados de alguma forma? Conhece outras pontes que tiveram um final como este? Compartilhe conosco. Conte-nos na seção de comentários. E se você gostou deste vídeo, por favor, não se esqueça de deixar o seu belo polegar para cima. Inscreva-se e clique no sino para ficar atualizado sempre que postarmos um novo top das curiosidades mais incríveis. Até a próxima!